Olá a todos, bem-vindos a mais um Trend Talks da Bom Tempo, um espaço de autoexpressão, compartilhamento e reflexão com grandes nomes de diversos segmentos, das artes, do mercado de luxo, da arquitetura, da indústria, mas que acabam convergindo sempre e invariavelmente para discussões fundamentais em qualquer área. Afinal, como diz o André, o conhecimento empodera e liberta. Hoje a gente tem o privilégio de conversar com uma artista notável, que além de ser uma grande cantora, consagradíssima pelo público e pela crítica, é também, confesso, uma das minhas cantoras preferidas, que traduz tudo o que eu espero de uma diva. E vocês sabem que eu tenho estudado divas, né, nesses últimos anos. Musicalidade à flor da pele, sonoridade, bom gosto, curadoria impecável, tanto de repertório, quanto de figurino, presença de palco, postura, ética, posicionamento, swing e o ingrediente principal, que é uma voz simplesmente avassaladora. Paula Lima, que delícia ter você aqui com a gente. E, além de tudo, é nossa amiga querida e amada. Eu amo vocês. Muito obrigada por esse momento, por esse convite. Estou feliz de reencontrá-los virtualmente, né? Num projeto tão bacana da Bom Tempo. E é muito bom a gente poder se expressar, a gente poder conversar, para a gente chegar sempre a um novo lugar e bom. Esse é o nosso negócio. Vocês estão bem? A gente está bem e está muito melhor agora, né? A gente tem estado muito juntos, né? Porque você tem feito umas lives de reverberação absurda. A gente tem aprendido muito com elas. Eu não disse aqui antes, na introdução, mas eu vou dizer agora. Paula também é uma das mulheres mais inteligentes que a gente conhece, né? Então, e essa generosidade do compartilhamento, né? Porque além de ser muito culta, ela é uma mulher também muito próxima. Ela tem uma sensibilidade de projeção no lugar do outro. A Paula é tudo sobre expressão, né? Que afinal de contas é o tema da nossa live de hoje. Então, Paula, nós todos fomos muito afetados pela pandemia, né? Que configura uma das maiores imprevisibilidades da vida moderna. Do dia para a noite, tudo ficou diferente, tudo foi reconfigurado, inclusive a forma da gente se expressar. Mas uma das áreas que mais sentiram impacto imediatamente foi a indústria da produção cultural, da qual você faz parte, já há muitos anos, né? Como é que você está lidando com isso pessoalmente? Como é que seus músicos, os seus técnicos, os seus colegas artistas mais próximos estão lidando com essa situação? Olha, essa pandemia realmente foi uma surpresa desagradável para a gente. Ninguém imaginava, ninguém esperava. Pegou todo mundo com o termo de calça curta, porque as pessoas no Brasil, em geral, elas não têm reserva, né? A gente vive muito o instante, né, o agora, o presente e tal. E acredita muito sempre na nossa saúde, no nosso trabalho e no nosso talento. Então, tem sido muito difícil, é um impacto muito grande. O nosso setor foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente ainda não tem uma luz clara do que vai ser, como vai ser. Eu acredito que as coisas realmente, no nosso caso, só voltem ao normal após a vacina. A gente não tem a data dessa vacina e as pessoas estão criando alternativas, né? Então, por exemplo, tem agora os drive-ins, mas é uma coisa que a gente tem que pensar que a demanda é muito grande e os espaços são muito menores do que o número de artistas. Então, eu, por exemplo, eu tenho vivido muito mais a parte de cultura intelectual do que a cultura musical, né? Eu tenho feito entrevistas na UBC, onde eu sou uma das diretoras. Um dos diretores, inclusive, é o Erasmo Carlos, que me dá muito orgulho, por isso que eu gosto sempre de citar. E essas entrevistas, obviamente, eu tenho aprendido muito com artistas variados, como Tereza Cristina, Margareth Menezes, Rael, Lued Luna, agora vai ser Marina Lima, a gente teve Chico César. Então, assim, tem uma riqueza cultural muito grande, mas é na fala, né?
E, obviamente, também eu acho que para o futuro isso ajuda, porque eles contando todas as histórias de como chegaram a diversos processos e ao sucesso, isso faz parte da nossa vida artística e de quem está começando também. Então, eu acho que tem algo positivo nisso. Tenho feito algumas lives de shows, mas são corporativos e são também bem pontuais. Acredito e sempre torço para que marcas olhem para esses artistas alternativos. As pessoas estão passando por uma dificuldade absurda, inclusive na UBC a gente tem um fundo de reserva juntando com o Spotify, onde a gente, através de doações, a gente acaba ajudando, nós já ajudamos mais de 1.000 famílias, mas isso é muito pouco quando a gente pensa no montante de artista que tem. E voltando às marcas, eu acredito muito que essas marcas poderiam ser mais solidárias e generosas e culturais, principalmente, criando festivais, criando editais, porque a gente sabe que tem marcas que podem vir 50 pandemias, elas vão continuar vivas, firmes e poderosas. Então isso faria uma diferença tremenda e os artistas sairiam disso vivos, né? Porque eu acho que é um momento muito delicado, né? E eu estava conversando com a Lineker e ela falou, a gente está vivendo um atravessamento. É muito louco, porque é isso, né? Então, é difícil. Meus músicos e técnicos, que você perguntou especificamente, eles têm se beneficiado, entre aspas, através do fundo emergencial, né, do auxílio emergencial, agora que que foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que é específica para a cultura, mas ainda é muito pouco. A gente sabe que isso apenas ajuda de uma maneira muito, como é que eu vou dizer assim, ainda muito ínfima, perto do necessário para alguém poder viver e manter o padrão que vinha tendo, né? Outros artistas que talvez tenham outras condições, eles talvez ajudem de outras maneiras, né? O que eu faço é quando eu faço alguma coisa corporativa maior, mesmo que eu não englobe a equipe inteira se beneficia, né? Eu penso muito nisso porque nós estamos juntos, mas é um momento difícil para todo mundo. E eu tenho feito essas lives na UBC, tenho feito meu programa de rádio, que é o Chocolate Quente, que eu amo, que é pela Rádio Eldorado. Sintonizar. Dá para sintonizar, dá para ouvir pelo site, pelo aplicativo, e é um programa de Black Music. Oi? Dá o serviço. Okay? Dá o serviço. Então, o Chocolate Quente é um programa de música negra do mundo, mas muito mais brasileira e americana. Ele acontece todas as terças e domingos, ele vai ao ar pela Rádio Eldorado, que é o 107,3 aqui em São Paulo, mas você pode ouvir pelo site ou também pelo seu aplicativo. E na terça é às 8 da noite, no domingo é às 7 da noite. Então ouçam que vocês vão amar. É sensacional. E vocês vão fora isso, você... Pode falar, fala. Vocês vão conferir esse côté da Paula, que eu me referi lá na introdução, esse lado curatorial. Ela tem um bom gosto irrepreensível, né, na seleção de repertório que ela canta e na seleção daquilo que ela ouve e daquilo que ela compartilha com a gente. Então, o Chocolate Quente, ele tem essa característica. Tem uma fatia significativa da alma da Paula nele. E é muito legal. Eu sou fã de carteirinha, sempre ouço. Eu também. Você é muito maravilhoso, vocês são incríveis. E antes do que eu me esqueça, eu quero agradecer todas essas palavras iniciais, gente. Eu falo, será que é isso mesmo? Será que eu mereço? Será que eu sou tudo isso? Mas como vocês são muito incríveis e muito inteligentes, vocês falaram da minha inteligência, mas vocês são incríveis, geniais, assim. Então eu agradeço, eu fico profundamente grata. E agora também... Nesse mercado, Paula, a gente tem fama de ser sincericida. Eu amo. A gente não pode sair por aí adulando qualquer um e elogiando todo mundo, porque isso seria um tiro no pé. Então, quando a gente fala, Sim. A gente realmente fala de dentro para fora, né? Aliás, olha que sorte a minha. A gente está aqui sob o chapéu de uma marca, né, que é incrível, com quem a gente se relaciona há muito tempo. Você já teve a oportunidade de posar para a gente no ambiente
da Bom Tempo, né? Então, uma das marcas mais ligadas nessas questões de responsabilidade social, ambiental. Então, é muito legal, por isso que a gente também deu match com essa marca há algum tempo, e é sempre um prazer fazer qualquer coisa com eles e com você. Então, é muito legal fazer aí essa intersecção entre astrais do bem, né? E que sempre pensam mais no coletivo e não no individual, como eu sei que é o seu caso também. Isso é super importante. Enfim, é muito bom esse nosso encontro, esse nosso trio, né? Vocês, Bom Tempo, e eu, para minha sorte, aqui. E também, voltando um pouquinho ao lance da pandemia, o que rolou agora é um convite para eu ser uma das colunistas da revista RG, né? Que é o site RG. Adoro! Então, vai ser muito legal. Semanalmente eu vou estar ali colocando as minhas impressões, né, sobre o mundo, sobre a vida, e vai ter música, vai ter cinema, e vai ter, obviamente, as nossas causas, que são super importantes. Então, vou te contar um segredo, pandemia... você não sabe. Oi. O quê? Vou contar um segredo. O André debutou no RG. A minha estreia em 20 anos atrás. Gente, que demais, André. Você vê como a gente tem uma sintonia e uma química? Pois é uma coisa além, né? Que não está aqui tanto. Além. Na época tinha uma sessão chamada Destaques Internacionais e o Alex me indicou para ser o repórter especial dessa sessão. Você acredita que eu entrevistava? Imagina, eu tinha acabado de me formar, eu entrevistava assim a Oprah Winfrey, a Beyoncé, Alicia Keys, George Michael, Alicia Keys. Nossa, André, a gente vai ter que conversar sobre isso depois. Por favor. Vai ter que rolar uma live. Tem que rolar uma live, vamos fazer. Mas você tá numa casa linda que a gente adora, né? Na época era Vogue RG, né? Depois se desmembrou e ficou só RG, né? Que é tocada por uma editora que a gente ama, que é a Patrícia Carta, né? Fiz toda a minha carreira lá, 10 anos, né? De Vogue, na época da Patrícia Carta. Então você tá em excelentes mãos. Bom saber dessa coluna. Gente, ótimo saber de tudo isso. Realmente, assim, é um lugar, é uma casa muito simpática, né? Muito que acredita na diversidade, na pluralidade, com inteligência, com elegância. Falei, poxa, estou num lugar bacana que fala de moda e tem formadores de opinião ali que vão seguindo, então acho que a troca vai ser muito bacana. E agora eu estou realmente realizadíssima, assim. Eu fiquei muito feliz, muito afim, mas com esse feedback de vocês, eu estou ainda mais segura, né, do novo lugar que eu vou ocupar ali. Imagina, Paula, mas enfim... Pode falar. Não, fala você. Eu ia falar que para nós, além de ser uma referência, você é uma das estrelas mais respeitadas da MPB. Mas a gente sabe também que antes de atingir esse nível na música nacional, você se formou em outra coisa, você flertou com uma outra área de conhecimento, que foi o direito, você se formou em direito. Aí a gente queria saber de você, Paula, se essa formação ela foi com a intenção de exercitar a profissão, ou se isso se deu muito mais pelo fato da sua mãe, por exemplo, ser professora e do ensino, da educação ser muito valorizada dentro da sua família, como deveria ser valorizada dentro de todas as famílias? Em primeiro lugar, eu sou muito grata, né, que o meu avô chegou com essa ideia fixa sobre a educação, e que a educação é que causa a mobilidade social, e que a gente tem que ser independente, tem que prosperar, e que somos todos realmente valiosos e iguais, então podemos tudo. Obviamente ele sabia que a nossa dificuldade seria maior, porque em primeiro lugar tem o lance sim da cor da pele, e obviamente de uma classe menos favorecida, embora eu sempre acho que eu vivi numa classe média pobre, sabe? Era uma classe média de negros, mas quando a gente encontrava os brancos, parecia não ser uma classe média, né? Acho que eu posso explicar mais ou menos dessa forma. Mas, enfim, meus pais sempre se preocuparam com a educação, né? Minha mãe recebeu isso do meu avô, ele teve os 5 filhos, outro dia eu até postei uma foto dele, um pouco de orgulho, que ele era muito lindo, muito elegante, muito maravilhoso. E eu tive a referência de 2 tios, né? A minha tia Lena, que é minha madrinha, e o meu tio Zeca, que é o meu padrinho. Ele se formou em engenharia, ele foi chefe dos engenheiros da Mercedes. Isso para a gente tem um peso muito grande, isso fez toda a diferença, porque a vida dele já era um pouco diferente, né, do restante.
e minha tia que se formou em enfermagem, pela Paulista de Enfermagem, e que essa sim era muito culta. Eu não conheci ninguém mais culto que minha tia Lena, assim. Ela falava de livro, ela falava de filme, ela falava de música, então muito do que eu sou, eu devo a ela, assim. E o lance do direito, eu sempre gostei de justiça, eu sempre gostei do certo, certo real, né? Porque as pessoas ficam aí falando de um certo que não tem nada a ver com o que realmente deveria ser. Mas eu sempre acreditei nisso e eu acreditava muito na defesa das pessoas, na defesa dos inocentes, na defesa, na busca pela justiça. E acabei ingressando em direito por conta disso. Já gostava de cantar, estudei piano durante 10 anos, piano erudito, mas eu tinha esse foco. Quando eu me encontrei com a música falou mais alto, né? Eu sempre fui apaixonada, mas seria uma coisa um pouco distante da minha realidade. E eu sempre tive muito medo da instabilidade, né? Vindo de uma família negra, onde a gente não tem herança, a gente depende da gente. Então, eu precisava de uma segurança, além do meu senso de justiça. Então, ingressei em direito e estava muito certa daquilo. No terceiro ano, comecei a cantar, a encontrar palco, músicos, estúdio, os instrumentos e poder usar minha voz, que isso eu sempre gostei de cantar. Eu falei, gente, essa paixão é muito maior do que a justiça, digamos assim. Eu acho que eu posso usar a minha voz de uma maneira a favor da justiça sem especificamente estar dentro de um tribunal, dentro de um escritório e tal. E aí comecei a cantar, e aí realmente o direito ele foi ficando um pouco mais de lado, mas eu acho que ele ainda está em mim, porque tudo que é bom na vida, a gente vai absorvendo, né? E aí, quando a gente vê, a gente é um reflexo de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que foi bom e ruim. Mas se a gente peneirar, a gente fica só com a parte boa, né? Ou tenta ficar só com a parte boa. Então foi por isso que eu procurei o direito e por isso que eu saí do direito. Já dei os dois caminhos aí. Pois é, Paula, nós que acompanhamos o seu trabalho, a gente consegue perceber essa conexão com o direito. Não no sentido do julgamento, mas no sentido da defesa, que é muito a sua cara, né? Então, ainda sobre essa questão e sobre a autoexpressão em tempos de superexposição nas mídias digitais, mesmo sem declarar voto ou fazer campanha, dentro desse panorama em que boa parte dos artistas prefere não se expor politicamente, né, temendo retaliações aí, você sempre se posicionou. Eu queria saber de onde vem essa conscientização e como você atravessa as consequências disso. Você tem muito hater? Você sofreu algum tipo de cancelamento na internet? Eu, em primeiro lugar, acredito que nós somos todos um corpo político, né? A gente está aqui como cidadão, vivendo numa sociedade onde, se todos nós estivermos bem, essa sociedade é muito mais próspera e muito mais justa. Então, diante de vários acontecimentos absurdos e imorais, esses sim são os acontecimentos imorais, de defesa de tortura, da homofobia, de mulher que é considerada inferior ao homem, da misoginia, do ódio, da propagação, do ataque aos indígenas e à Amazônia, desse preconceito e racismo absurdo, exacerbado. Quando eu penso em tudo isso, eu não posso fazer uma cara de paisagem. Eu não posso não participar e me calar com medo de retaliação. Mesmo eu sendo uma pessoa pública e, obviamente, precisando desse meu público e querendo esse público. Mas quando eu penso em tudo isso, eu acho também que as pessoas escolhem gostar e seguir pessoas que têm a ver com elas. Então, eu fico muito segura nesse sentido, assim. Quem é bacana vai ter pensamento bacana. Eu não sou a dona da verdade, mas eu sei o que é certo e o que é errado, o que é injusto e o que é justo. Então, diante disso, eu não estou
seguindo caminhos alternativos de ideias. Eu estou muito no básico, no que é, no que deve ser. E isso é uma verdade absoluta, é unânime, é de todo mundo. Então, essa minha conscientização, obviamente, eu fui amadurecendo e me posicionando mais, e entendendo como esse mundo gira. E acredito também que existem mais pessoas boas do que ruins. Quando eu penso em tudo isso, eu me manifesto e luto pelo que eu acredito e falo das causas bacanas que existem e necessárias. Eu acho que além de bacanas, são causas necessárias. E eu sempre falo que às vezes a gente lava as mãos e acha que aquele problema não é nosso. Mas em algum momento ele vai te atingir. E a outra coisa que eu sempre sinto é a empatia. Eu sempre acho que eu poderia estar naquele lugar menos favorecido. Eu poderia ser aquela pessoa. Então, o que eu gostaria que fizessem por mim? O que eu gostaria que falassem por mim, que lutassem por mim, já que eu não tenho voz? E como pessoa pública e uma artista que tem uma credibilidade, eu prefiro pensar que isso é uma missão, eu prefiro pensar que eu posso realmente fazer a diferença na vida de alguém e também que eu posso ser a voz de quem não tem. Então, eu não posso simplesmente achar que quando o mundo cai, eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, eu fico muito assustada com pessoas que não se manifestam diante do horror. Eu acho que a gente tem que estar muito unido, consciente e seguir com sabedoria e com elegância também, porque eu acho que você não precisa atacar ninguém, mas eu acho que através da conversa, da fala, da informação, do argumento certo, você realmente pode chegar a um novo lugar. E eu sinto isso através até do feedback que eu tenho de um público, que fala, eu nunca pensei dessa forma, mas te ouvindo, acho que eu estou realmente caminhando para um outro lado. Vou dar um exemplo prático aqui, que é o das cotas, né? Quando eu falo de cotas, muitas pessoas que não são empáticas, que têm uma vida muito protegida e muito pronta, né, que alguém deixou pronta, essas pessoas, em geral, elas são contra as cotas. É muito raro quem não é. E outras pessoas que são menos favorecidas, mas são brancas. Então, a gente tem que pensar que a situação do negro no Brasil é uma situação complexa. Existe o racismo e as pessoas perdem oportunidades, perdem lugar, perdem espaço apenas por conta da cor. Então, você já é julgado a partir do momento que a pessoa olha para você. E isso não é justo. E eu acredito muito que a gente só vai transformar esse mundo através de educação, de inteligência, não tem outro jeito. Da cultura. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso à educação. E esse acesso se dá através das cotas. E cota é reparação social. Por quê? Eu adoro falar isso. Porque foram 354 anos de escravidão, aonde, a partir da libertação, que não foi por um momento de coração de nenhuma princesa, foi uma pressão financeira por conta da Revolução Industrial, que precisava atingir o Brasil, precisava de um grande número de consumidores. A partir daí, esses escravos são libertos. Foi o último país a libertar os escravos. Então, não houve uma indenização, simplesmente foram jogados ao léu e à própria sorte. Então, é praticamente impossível você começar dessa maneira. Então, foram mais 132 anos dessa luta. E essa luta continua sendo diária. A gente não tem, em geral, lugar de representatividade nas empresas, um lugar estratégico. E por que isso é importante? Porque é óbvio que o meu olhar vai ser diferente do que quem está ocupando lá. Porque eu sempre vou questionar onde estão os negros. Ah, mas os negros não têm essa formação. Então tá, então a gente também vai fazer parte dessa política social, que é como? Eu vou pegar jovens negros para poder
pagar cursos. Isso é uma caridade? Não. Eu acho que quando uma sociedade prospera e cresce, todo mundo cresce junto. E a gente não pode ser 53% da população e não ter acesso, e não estar nos lugares, e ser normal, em geral, nós estarmos em lugares de servidão e subserviência. Então, é muito complexo, mas eu acho que ações afirmativas, políticas sociais, são super honestas, bem-vindas e funcionais. Porque a gente fica falando, parece que não tem solução, né? E parece que só vai partir do coração do outro, de não sentir o racismo e não ter o preconceito. Não, tem que ter atividade, tem que ter atitude, tem que ter lugar, tem que ter espaço. E, principalmente, é necessário que haja uma educação nas escolas, porque é onde a criança está se formando. Isso é tipo, muito básico. Porque a gente não pode esperar que dentro da casa ou dentro daquela família, que já tem aquele ranço, que já tem aquele histórico, isso mude. Inclusive, eu pensei que também esses palestrantes ou os próprios professores, seja quem for, também deveriam explicar para os pais o significado disso. E dessa forma, a gente realmente crescer como nação, como povo. Isso é muito importante. Eu não vou entrar mais profundamente nesses assuntos agora, porque senão a gente não vai falar de mais nada. Mas é um assunto que eu gosto, é uma provocação que eu gosto, eu acho importante, não acho que é um assunto, como é que eu vou dizer assim, impositivo, ou é um vitimismo, ou é mimimi, ou é um assunto chato. Eu acho que é um assunto necessário, porque a gente está falando do nosso país, da nossa nação e de vidas. Então, por isso que realmente obrigada pela pergunta, e aí eu já fui falando várias coisas por aí. E a outra coisa também, só para terminar, é que quando a gente fala isso, né, eu como uma mulher negra e nós negros, nós falamos isso quer dizer apenas isso, porque nós amamos diversas pessoas, a gente se diverte, temos amigos profundos, verdadeiros, né, como nós aqui. É só uma questão mesmo social, né, e um lugar que eu tenho que outra pessoa não tem. E mesmo assim eu poderia ainda estar num lugar melhor. Claro, se as oportunidades fossem diferentes para todos, né? Mais um exemplo rápido que eu vou dar. Imagine se o diretor ou o presidente de uma empresa muito grande, ele fosse o diretor, ele fosse um cara negro que decide quantos shows de pessoas negras ele teria contratado. Não que ele não contratasse de pessoas brancas, mas você lembra da sua própria existência. E é aí que a gente fala do espelho. Então isso é muito importante de uma maneira geral. Eu não tenho haters, mas de vez em quando aparece um ou outro com uma ideia meio confusa. E aí eu bloqueio. É tão simples quanto isso. Eu nem discuto mais. E sobre a política do cancelamento, eu acho que ela é muito de massa, né? Existe uma massa se junta e aí vamos cancelar tal pessoa. Eu nem sei o que essa pessoa falou, mas eu estou cancelando. Se um não gostou, eu também não vou gostar. Então eu acho que a gente tem que ser mais inteligente e pensar mais individualmente nesse caso. É bom que a gente observe e a gente tenha a nossa própria observação sobre os atos dessa pessoa. Então eu não acredito na política do cancelamento. Mas eu acredito que algumas pessoas são canceláveis. Isso eu acredito total. A pessoa erra 10 vezes ou vem num erro grotesco, real, né, que a gente infelizmente vê diariamente. Então essas pessoas, elas são canceláveis. Você tem cancelado muita gente, Paula? Tenho cancelado mais do que eu gostaria. Porque a partir do momento que você explica e tem aquele argumento infalível e a pessoa continua insistindo, você vê que não é uma coisa, que é outra coisa. Então aí você cancela, né? Na insistência da ignorância, a gente cancela, porque a gente tem outras coisas para fazer, né?
Então, Paula, sobre a expressão da diversidade, nós que sempre aprendemos algo com você, a gente quer continuar aprendendo. Essas questões raciais sempre foram pauta, mas especificamente agora, elas estão no momento de boom, num tsunami, configura inclusive um dos assuntos mais comentados da vez, né? O que tem gerado uma mídia muito intensa. Todas as capas de revista, ou quase todas, por exemplo, estão abordando essa questão neste momento. Você percebe um certo oportunismo por parte da imprensa ou da comunicação de algumas marcas? Ou você tem achado 100% positiva essa resposta? Eu também aprendo muito com vocês, muito obrigada. E eu acredito que exista, sim, um oportunismo de mercado. Isso faz parte, né? Quando um assunto da audiência, seja ele através da moda, seja ele a própria notícia, as pessoas usam isso de uma maneira, às vezes, até passando do ponto. Mas eu acredito que este momento seja muito especial, muito importante, muito necessário, mesmo com o oportunismo de quem quer que seja. Porque é importante que a gente fale e é importante que a gente tenha gente para ouvir e gente que quer ouvir. Quando a coisa fica muito grande e muito, como é que eu vou dizer assim, assustadora para todos, né? Uma coisa realmente absurda, vista como algo inaceitável, eu acho que é super válida essa discussão e que ela aconteça todos os dias. Eu acho que há 5 anos atrás nós não tínhamos determinados termos, nós não falávamos disso com tanta liberdade e sem pudor. Então eu acho que falar de um assunto tão sério, tão importante, tão angustiante, é muito importante para que a gente realmente se transforme como ser humano e como sociedade. Eu não me canso de falar disso e eu espero um dia poder não precisar falar. Porque o dia que eu não puder falar é porque a gente está num momento de igualdade, de respeito, de oportunidade. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter que ficar batendo nessa tecla, até todo mundo entender. E isso eu falo em relação aos negros, eu falo em relação aos índios, que ainda é uma coisa que se fala menos e de uma outra forma. Eu acho que tem que ser falado, tipo, de igual para igual, porque acontece um genocídio indígena, um genocídio do povo negro, existe um regime separatista e ignorante nesse sentido. Então, eu vejo como um bem, eu vejo como algo positivo, mesmo dentro do que é negativo, né? Eu acho que muita coisa já vem mudando com esse novo lugar, essa nova fala e essa nova informação, porque também, quanto mais você fala, mais informação você tem, e mais informação o outro tem, para analisar que o caminho atual, presente, não é o correto, não é o melhor. Esse lugar é ultrapassado, esse lugar é feio, e a gente tem que deixar tudo mais bonito para todo mundo. E dentro desse aprendizado todo, nós, que como eu já disse, sempre aprendemos com você, cabe não só reverberar esse assunto, né, mas também executá-lo no cotidiano, na vida prática, né? Nós sempre fizemos capas incríveis com artistas negros, faz parte da nossa história. Quando eu dirigi o Memorial da América Latina, eu dirigi shows incríveis com artistas incríveis, que para mim são os mais incríveis, inclusive, né? E dentro da nossa estrutura também trazer isso, que é um aprendizado que a gente precisa compartilhar, inclusive. Popsi, que hoje é uma das revistas mais premiadas do Brasil, inclusive, ela tem uma editora-chefe que é negra, que é o cargo mais importante, né? E tem sido assim nos últimos 20 anos, nos últimos
sei lá, 6 títulos que a gente dirigiu ou criou, um diretor de arte negro, que é o Zé Renato Maia, que também é, enfim, o nosso predileto. Então é importante também você trazer isso para a sua vida prática, né? Porque aí o discurso fica mais verdadeiro, a narrativa fica mais real e tudo que é de verdade não é perecível, né? Então são esses valores que a gente tem que trazer para combater, sim, esse racismo estrutural ao qual a Paula se referiu. Exato. O Alex estava falando sobre estruturas, Paula, e eu acho interessante também trazer para essa conversa essa pergunta, né, de como essas estruturas afetam a vida de todos, né, e sobretudo das ditas minorias. Eu digo ditas porque eu costumo falar para o Alex que eu nem acredito que são minorias, né, isso é uma balela que foi inventada. Mas muitas pessoas, em decorrência dessas estruturas que são completamente equivocadas e inadequadas, elas só conseguem manifestar uma personalidade ou a sua liberdade de expressão quando elas atingem a vida adulta. E quando elas atingem uma maturidade cultural, uma maturidade intelectual, e elas conseguem vencer a estrutura, né? Se desprender da estrutura, enxergá-la de fora e até combatê-la, né? Porque em outro caso, a estrutura ela vai sempre neutralizar, ela vai sempre pasteurizar aquelas personalidades que são divergentes. É como se fosse um tabuleiro, as peças se encaixam e algumas peças propositalmente elas não se encaixam. E aí tudo fica mais difícil no jogo da vida, né? Um exemplo muito claro disso, que a gente gosta de citar também, é a censura contra o corpo da mulher, que é totalmente diferente da censura contra o corpo do homem. O que coloca o homem numa posição já de vantagem nesse ponto, né? Quando o homem quer tirar a camisa, ele não precisa pedir autorização e ele não vai ser preso ou censurado por aquilo, né? A mulher já é outro contexto e isso é estrutural, é um problema estrutural que precisa ser combatido. No seu caso específico, Paula, você lembra quando foi a primeira vez na sua vida que você manifestou a sua personalidade, que você conseguiu se desprender dessa estrutura e falar, essa daqui sou eu e vocês têm que me aceitar desse jeito? Foi algo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, ou, como muita gente, foi algo que aconteceu só na sua vida adulta? Eu acredito que uma das minhas grandes referências, ou duas das minhas grandes referências, sejam mulheres. E a minha mãe, por exemplo, sempre foi uma mulher casada, né? Ela é casada com meu pai até hoje. Mas ela sempre foi ultra independente. Ela nunca se colocou numa posição de submissão ou de estou aqui para que ele possa viver, né? Na verdade, ela tinha as ideias dela, a vida dela, os sonhos dela, os prazeres dela, as alegrias dela, e ela era o comando da casa. Quem mandava era a minha mãe. Meu pai sempre foi um cara muito do bem, muito na dele, muito educado, muito bonzinho. E minha mãe era um furacão. Eu aprendi a dirigir com ela. Eu olhava e falava assim, gente, como que pode essa mulher dirigir desse jeito? A gente tinha um Passat na época, enorme. Para minha mãe era nada. Ela andava e sempre foi uma pessoa urbana, que andava de calça jeans e moderna, e trabalhava fora. Então eu sempre tive uma admiração tão grande assim por ela, e pelo poder, a força, e tinha medo também, porque ela era brava, né? Então o medo do bem, assim, o medo que faz você ficar educadinho. Mas uma pessoa muito poderosa, assim. E a minha tia, que eu coloquei para vocês, ela era divorciada, ela morava sozinha com a filha, ela viajou o mundo inteiro. Uma hora ela estava com a filha só na Bahia, uma hora ela estava não sei aonde, aí depois se firmaram em Santos. Mas uma mulher assim, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acredito, a vida é minha, eu trabalhei, eu estudei, eu tenho dinheiro para isso e eu vou fazer o que eu quero. Então eu não via outra saída, e talvez eu nem tinha conhecimento de uma mulher submissa. Eu não tive isso na vida. Então eu já cresci assim, eu nunca pensei, eu preciso, na verdade, sei lá, ser bonita para achar um homem legal que me queira. Nunca! Eu pensava assim, eu preciso ser bonita para viver a vida.
Eu preciso estudar para fazer o que eu quero, para comprar o que eu quero, para morar onde eu quero. Nunca pensei, eu preciso saber cozinhar para atender as necessidades ou esquecer quem eu sou para outra pessoa ser. Então, acho que eu sempre fui essa pessoa. E eu também nunca tive vergonha de ser quem eu sou. Essa mulher negra, de cabelo crespo, e eu venho de uma outra geração que na escola poderiam usar isso contra mim. Podem até ter usado, mas eu não vi. Porque, além de tudo, eu acreditei muito na força da tal, importantíssima, educação. Então, eu era uma aluna brilhante, de professor entrar na sala e chamar meu nome para elogiar, de diretora querer conhecer minha mãe e falar em festa sobre mim, e falar no colégio sobre mim. Então, eu sempre me senti forte. Isso ajuda, né? E foi assim minha vida inteira. Eu nunca, você pode me tratar diferente porque eu não estou no seu nível. Nível da onde, gente? E eu não tinha essa consciência do lance que eu falei do tipo. Enquanto os meus antepassados estavam acorrentados, chicoteados, violentados e abusados, você estava recebendo um leitinho quente. O seu antepassado, sabe, estava num cobertor, com uma seca, numa casa maravilhosa, tal. Eu sempre falo também do lance Obviamente, eu fico muito empoderada de ter me formado, né, e de ter essa família como apoio. No sentido que, quando eu converso com outras famílias negras, muitas não chegaram na primeira geração do ensino superior, a maioria, né? E a gente aqui está na segunda, porque você pensa nos 132 anos pós-libertação. Então é impossível a gente ter chegado nessa volta. Demora para você alcançar. Só que a gente vai longe ainda assim. Agora, em geral, famílias brancas estão na 9ª geração, com 1000 referências. Então, assim, é um disparate tão grande. E aí, quando alguém me ataca, por exemplo, na faculdade, eu troquei o eu e o mim. Acho que eu até já contei essa história para vocês, mas vou contar aqui. E esse cara que estava na 9ª geração veio me atacar. Eu não sei como você passou na faculdade. Eu olhei e falei, olha só, eu vi onde você mora, eu sei como é a sua vida. Eu passei na primeira lista e você passou na segunda. Então você deveria se questionar, porque você não deveria nem estar aqui, você deveria estar na USP. Então você que tem problema. Então eu sempre me virei de alguma maneira, e até hoje, assim, já como adulta, agora eu estou mais corajosa, óbvio, né? Agora a minha coragem, ela é algo, cuidado. Então, por exemplo, se eu estou no aeroporto e alguém fura a fila, e eu imaginar que essa pessoa furou a fila porque ela me acha inferior ou tem a ver com a minha cor, eu não vou dizer que eu armo um barraco, porque eu sou uma pessoa muito legal e muito elegante, e eu não vou pagar esse mico do barraco. Mas eu sou uma pessoa. Eu fui do lado da pessoa e falei assim, eu não entendi. Você furou a fila? Você passou por mim? Por quê? Aí a pessoa desmonta, desculpa, eu não vi isso aqui. Eu falei assim, tudo bem. Aí, entende? Então a pessoa, ela pelo menos se conscientiza de alguma maneira, e eu posso ir para casa sem o sapo na garganta. Eu não posso voltar para casa com isso. E aí eu fico bem, fiz minha parte. E assim eu vou me virando. E como eu disse, eu me vejo como um corpo político. E um corpo político, ele também tem direitos. Então, diante disso, fora a defesa, fora acreditar na causa, eu também tenho os meus direitos. Então, diante disso, eu sigo com problemas, claro, mas com muita consciência, né? E pensando que determinados lugares são meus. Tudo dá certo? Não, mas eu não vou me fechar achando que eu não tenho que estar naquele lugar. Paulo, agora a minha pergunta é para artista internacional. Você que se apresenta da África à Europa, né? A gente muitas vezes fala de um Brasil alegórico, quando fala de autoexpressão, porque muitas vezes ela é interpretada de uma forma ou outra, que depende de outras referências, de outros invólucros
culturais. Como equacionar nossa real identidade com as expectativas do outro sobre essa identidade? Por exemplo, quando a gente diz que é brasileiro, algumas pessoas ainda pensam que nós vamos sair sambando ou jogando futebol, né? André e eu, por exemplo, a gente não joga futebol, definitivamente. E a gente adora boa música, mas eu também não tenho samba nenhum no pé. Isso é uma expectativa não necessariamente verdadeira sobre a identidade de quem vive no Brasil, né? A gente pode desintegrar esses estereótipos por meio da liberdade de expressão, por exemplo? Eu acredito que somos múltiplos e diversos, de cara. Então, a gente pode ser tudo e não tem obrigação de ser nada. A gente é um povo misturado, de uma maneira geral, e com uma cultura negra muito importante na formação desse país. Mas nós também tivemos todas as outras pessoas que vieram de fora, todos os estrangeiros e imigrantes. Então, realmente, assim, essa imposição de, por sermos brasileiros, precisamos saber tocar o pandeiro, precisamos jogar o tal do futebol, enfim, é uma coisa muito folclórica e metafórica também. Eu acho que o que a gente tem em comum, talvez, pelo menos as pessoas mais legais, seja a coisa da hospitalidade, a coisa do abraço, a coisa do encontro. Mas, fora isso, gente é gente, né? Eu acho que isso que as pessoas têm que lembrar. Todas as pessoas recebem as informações boas da mesma forma e as ruins também. Então, tem uma questão de sentimento, de entendimento e também a liberdade do autoconhecimento. Eu, por exemplo, não me obrigo a ser nada, assim, tipo, eu tenho que ser isso. Não, eu sou o que eu sou. E acho que o mundo também está um pouco decepcionado com a gente agora, né? Por conta desse momento que a gente está vivendo e de tanta ignorância, acho que o mundo está um pouco assustado. E vai dar trabalho para a gente mudar esse olhar, sabe? Porque ele ficou um pouco pesado, assim. E eu acho que a gente ainda é muito novinho também, né? O Brasil é um país muito novo, a gente está, tipo, se reconhecendo, se entendendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Então, quando eu faço toda essa análise, né, dentro dessa nossa realidade, eu acredito muito justamente no que eu disse sobre liberdade. Assim, eu gosto muito dessa palavra, eu acho que é uma das palavras mais legais que a gente tem e que é um dos fundamentos mais legais da vida. A gente precisa ser livre, a gente precisa ser o que somos. E quando a gente pensa nisso também, eu acho que a gente tem até que envolver a questão da homoafetividade, porque, como eu disse lá no começo, eu fico sempre pensando nas coisas imorais, né? O que é imoral? Imoral é a corrupção, é a violência, é a defesa do ódio. Isso é imoral. O resto, gente, a gente tem que... E assim, quando as pessoas falarem, você é brasileiro, você não samba? Gente, desculpa, você é, sei lá, holandês e não toca como é que é o nome do instrumento? O instrumento holandês, aquela gaita... não serve o escocês? É o escocês, eu falei holandês, mas é o escocês. Então todo mundo vai ter que tocar, então eu fico pensando nisso, assim. Eu acho que é uma questão que a gente não tem nem que se preocupar. Ela existe, ela está aí, mas eu acho que a gente está evoluindo e caminhando para um novo olhar sobre o Brasil. Por exemplo, quando a gente vê, antes, os shows internacionais eram todos de samba, né? Então, o que é legal e pode acontecer também, mas não só. Então não adianta pegar todas as escolas de samba, todas as mulatas e ficarem sambando, tal, não sei o quê. Isso não condiz com a nossa realidade toda. Agora, quando vai o Emicida fazer um show de rap no mundo inteiro, quando eu posso fazer o meu show no Japão e em outros lugares do mundo... Pois é, você não é uma cantora de samba, né? Embora você tenha gravado sambas lindos... Não, e eu acho também o seguinte, eu fico pensando no estereótipo.
Se eu cantar samba sem o estereótipo do samba, tá tudo bem. O problema são os estereótipos impostos. E aí entra a objetificação da mulher, entra o lado sexual do Brasil, que aí o moço vem e fala, se você quiser vir aqui no Brasil para pegar a mulher, tudo bem. Então tudo isso não condiz com a gente não quer isso. Isso não é legal. A gente quer ser um país inteligente, a gente quer ser um país urbano, tecnológico, interessante. E essa coisa de objetificar e sexualizar é feio, não cabe mais aqui. A gente está num outro plano, num outro patamar e buscando outros caminhos. Então, diante disso, não dá. E aí, eu posso cantar samba também, não é o meu, como é que eu vou dizer assim, não é o meu habitat natural. Embora, obviamente, como uma mulher brasileira e negra, eu cresci ouvindo samba. Mas não é o que realmente mexe com o meu coração no sentido de explanar, explicitar para as pessoas. Eu quero cantar outras coisas, eu posso cantar também samba. Mas o problema eu não quero que chegar no Japão e as pessoas olharem para mim e me verem como uma gostosa brasileira preta. Isso para mim não me interessa, eu não quero esse lugar. Eu quero fazer a minha música bacana, envolvente, apaixonante, sim, mas com muita seriedade, com muita dignidade, assim. Então, esses estereótipos, às vezes, quando eu vou fora, eu tenho que quebrar. Ao mesmo tempo, o público que eu tenho no Japão, ele já não me vê dessa forma. Porque quando eu chego lá, eu canto para japoneses locais. Então, eles nem falam português. O ouvido deles está pronto para a música. E não é só o lance do olhar, do sentir o que não é para sentir. Vamos sentir a arte brasileira, a cultura brasileira. E ela não tem nada a ver com isso que foi colocado inicialmente para o mundo, né? Somos todos sexuais, jogamos todos bola. Nada a ver. A gente realmente, eu busco outra coisa e luto por isso também. Eu já recusei algumas coisas. Vem aqui fazer um show só de samba e vai ter umas moças dançando. Não quero. Tipo, qual o sentido? Para fazer isso, eu fico aqui fazendo bonito o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Então, acho que as coisas são assim. Ou seja, diante disso, eu me dou o direito de escolha e eu tenho a liberdade de fazer a arte que eu quero, de ser quem eu sou. Outra lição: rótulo não combina com autoexpressão. Exatamente, e não combina com brasileiro. Nada de rótulo. Fim. Adoramos, Paula. Nossa, que mara, gente. Adoramos. Eu me divirto. É muito bom a gente conversar, porque a gente falando, a gente também vai criando outros pensamentos, outros argumentos e outras explicações, né? Eu, por exemplo, o que eu falei sobre isso, eu nunca tinha falado para ninguém. E nunca de uma forma tão aberta e sincera, porque a gente tem muito medo das pessoas se ofenderem, né? Mas aí tem coisas que a gente não pode mais aceitar. Então a gente tem que falar. Paula, em nome da Bom Tempo, super obrigado a você. É sempre um momento incrível de aprendizado, de troca, de compartilhamento, e a gente sai dessa conversa ainda mais engrandecidos. Mas com uma outra certeza, ainda temos muito a aprender. A recíproca é totalmente verdadeira, é sempre muito bom estar com vocês. Vocês me provocam, estimulam, e são pessoas ultrapensantes, inteligentes, e é muito gostoso ouvir o que vocês têm a dizer e a perguntar também. E agradeço ao Bom Tempo por esse nosso momento juntos, que foi uma delícia. Obrigado a todos e a todas que acompanharam esse capítulo do Trend Talks da Bom Tempo com Paula Lima, essa estrela da MPB que compartilhou detalhes da sua vida e da sua trajetória profissional, que é muito inspiradora aqui com a gente, e gostaria de pedir a todos e a todas que sigam o canal da Bom Tempo aqui no YouTube para não perder os próximos capítulos dessa empreitada. Valeu e até a próxima. Beijo, pessoal. Obrigado.